Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Nessa edição especial, vamos falar sobre formação continuada em nível de mestrado, em especial o programa de mestrado em Gestão Integrada do Território, com seu criador e coordenador, professor e pesquisador, Dr. Aruf Salmen Espíndola. Aruf, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Aruf. Para a gente começar, e para quem está nos assistindo poder compreender, quando a gente fala de mestrado, o que significa quando a gente fala de mestrado em Gestão Integrada do Território? Olha, o mestrado e o doutorado, dentro da formação continuada, são níveis, né? Você tem um nível da graduação, você recebe um diploma, você pode fazer um mestrado, que é uma pós-graduação estrito sensu. Aí você recebe um diploma de mestre e o título. Você pode continuar e fazer o doutorado e recebe, né, o título de doutor, um diploma. Tá? Então, os estágios, né, as instâncias da formação, né, acadêmica. A gestão integrada do território, que é o nome que o programa tem, trata, né, de um entendimento, né, da realidade de forma multidimensional, ou seja, a realidade tem muitas dimensões diferentes. Essas dimensões têm que ser entendidas de forma integrada, ou seja, não tem como separar, por exemplo, economia de cultura. Normalmente, né, se faz essa separação, mas as duas coisas estão interligadas. Ou seja, onde você tem um capital cultural baixo, né, você não vai ter desenvolvimento. Onde você tem um capital cultural forte, você vai ter, né, acoplado aí desenvolvimento econômico e vice-versa, porque cultura e economia estão intimamente interrelacionados, né? Ao mesmo tempo, né, você tem a questão social, não está separado. Então, a gente pode falar que existe, por exemplo, um capital social, né? Ou seja, se as pessoas, né, de um determinado espaço, uma determinada região, se elas não têm, né, qualificação, se elas não têm escolaridade, se elas não têm saúde, se elas não têm compreensão, se elas não têm vivências, se elas não têm estabilidade emocional, ou seja, se tem isso tudo, você tem ali um ativo muito poderoso, que é essa população. Isso é um capital social. Tá? Então, se você tem capital social, capital cultural, isso interliga com economia, com desenvolvimento econômico. Né? Ao mesmo tempo, né, se você tem, por exemplo, né, injeta dinheiro, capital financeiro, para tentar promover desenvolvimento numa dada localidade, mas essa localidade, por exemplo, não tem, né, esses outros atributos, aquele dinheiro não vai resultar, né, em desenvolvimento. Ele vai, então, essas coisas estão interligadas. Só que isso também está interligado com o ambiente, com o meio ambiente, isso está interligado com a ecologia, né? Isso está ligado à ordem jurídica e política. Então, ou seja, a compreensão de que essas múltiplas dimensões elas têm que ser entendidas de forma integrada passa a ser fundamental. E aí a gestão ela tem que ser pensada, né, a partir dessa ideia da integração dessas dimensões diferentes. Só que integrada aonde? Tá? Então, se trabalhou ao longo, né, do século XX muito com a ideia, né, primeiro de país, e que o país era formado por regiões. Né, e que, para promover o desenvolvimento, você teria que promover isso regionalmente. Então, a ideia é de desenvolvimento regional. E o entendimento de que, né, esse país era formado por regiões diferentes, mas que essas regiões eram apenas repartição desse território, que era pensado como único, que seria o território nacional. Só que isso não combina com a realidade, porque, na realidade, né, isso que a gente chama de região ou de localidade, elas também são territórios. Então, a partir dos anos 90, principalmente, começou a ter um novo entendimento, né, de que, né, nós lidamos com território e com múltiplas territorialidades, e que é nesses territórios, né, que existem essas muitas dimensões, e que, né, o desenvolvimento não é algo que vai de fora para dentro.
seja a partir do Estado, ou seja a partir de qualquer outra agente, que a partir de fora vai promover o desenvolvimento local. Mas que o desenvolvimento é a partir, né, do local, ou seja, é a partir da territorialidade do território, portanto, é um processo endógeno, ou seja, ele é de dentro para fora. Então, essas compreensões todas levaram à reflexão sobre a realidade da nossa região, né, do Vale do Rio Doce, né, do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, que é a região em que a Univale está inserida e que tem como principal desafio a questão do desenvolvimento e que tem todo um processo anterior de formação histórica que explica o presente e que, para a gente poder entender e fazer a diferença enquanto universidade, nós temos que pensar um programa que fosse interdisciplinar e que entendesse, né, essas várias regiões como território e que pudesse, portanto, né, fazer a diferença, né, para o seu contexto. Aí veio a ideia da gestão integral do território em função da parceria que nós estabelecemos com o professor Luiz Osterbeck em Portugal. E aí é interessante, né, essa sua explicação, porque hoje a gente ouve muito falar do termo território, né, está na mídia, está sendo muito utilizado. E aí você traz essa dimensão, né, desse olhar para um dado território de forma integrada, né? Mas uma pessoa que quer fazer um mestrado, por exemplo, um aluno, qual que é a perspectiva para ele, né, a contribuição para o olhar dele enquanto aluno ao pesquisar um dado território, né, que não necessariamente vai ser um território físico, né? É possível ter também uma dimensão simbólica, cultural. Queria que você explicasse um pouco para isso. Aquele que tem interesse em fazer esse mestrado, né, e é um mestrado interdisciplinar, ele pode ser de qualquer área. Como que ele pode pensar, né, tá, me interessei por esse programa. Como que eu posso pensar e me visualizar nesse programa? Você bem disse, né? Nós temos e nós brasileiros gostamos, né, de ser assim, que é criar os modismos. Isso. Por exemplo, território era uma palavra, um termo, que era muito pouco utilizado até os anos 90. Quando nós começamos, né, a construir o nosso programa, foi exatamente há 20 anos atrás. Praticamente poucos, né, trabalhavam com esse termo. Você encontrava ele raramente na literatura científica, ou, né, seja nas ciências humanas, sociais. Tá. O termo foi introduzido entre nós, né, principalmente pelo pessoal da área das ciências agrárias, né, na área do desenvolvimento territorial, rural. Surgiu programas governamentais no final da década de 90, né, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, uma ideia, né, do desenvolvimento territorial, criou os territórios rurais, depois território. Então, veio essa discussão que veio, né, da Europa, principalmente, né, chegou para nós, por incrível que pareça, pelo pessoal das ciências agrárias. Tá? E aí, só que a partir desses últimos 10 anos, o termo se popularizou. Então, tudo é território. Então, você tem marca de roupa território, você tem academia território, tudo é território. Mas, na maioria das vezes, as pessoas só substituem a palavra região por território, localidade por território. Então, a palavra acaba se vulgarizando muito. Isso é um problema. Por quê? Porque território é um conceito. Território não se refere, né, especificamente a um espaço, e não é sinônimo de espaço. Né? E, inclusive, território não é um termo, a princípio, da própria geografia, porque território é e significa relações. E o entendimento que as relações, sejam no sentido econômico, social, cultural, psicossocial, subjetiva, simbólica, elas são todas permeadas por relações de poder. Então, é a compreensão de que o poder faz parte de todo o processo relacional e todos os processos sociais são de natureza relacional. Então, e como eu falei antes, como essa realidade é multidimensional, então você pode ter pessoas da área, por exemplo, da engenharia, você pode ter pessoas da área da saúde, pessoas da área das ciências humanas, das ciências sociais, né, dos diversos campos da saúde, seja da medicina, odontologia, fisioterapia, da educação física, das ciências agrárias, tanto que o programa JIT tem alunos de todas essas áreas. São mais de 30 áreas de graduação diferentes,
né, a origem dos nossos alunos, e de profissões também, as mais diversas. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento da compreensão, né, do conceito de território, as possibilidades que os estudos territoriais e toda a formação teórica que isso dá, vai potencializar, né, a ação daquele profissional, seja onde ele estiver. Seja ele professor, seja ele médico, seja ele engenheiro, seja ele qualquer profissão. Por quê? Porque vai dar para ele a compreensão da realidade no qual está inserido. Então, ele vai conseguir se posicionar de forma muito mais estratégica, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Né? Por quê? Porque quando a gente fala de território, nós podemos estar falando de uma dada localidade, de um conjunto de localidades, de uma região, de um conjunto de regiões. Nós podemos estar falando, mas também, por exemplo, do corpo território, né? No sentido de que, por exemplo, muitas vezes a questão identitária vai se expressar pelo corpo, pelo corte de cabelo, pelo tipo de cabelo, pela roupa que veste, pelo comportamento. Isso é muito claro quando você pega as chamadas tribos urbanas, né? Que no próprio corpo ela expressa esse tribalismo urbano, que é uma territorialidade, como nos lugares que se reúnem expressam isso, pelas palavras, pelos gestos, pelas gírias, pelas vestimentas, pelos comportamentos. Ou seja, então a compreensão de que a realidade é complexa, complicada, né? Mas que é possível pensar, né, e construir unidades. Mesmo nas contradições, nas diferenças, nos conflitos, é possível construir caminhos juntos, é possível caminhar juntos. E existem muitas experiências fantásticas, né, nesse sentido. Nós podemos até falar sobre isso, né, de exemplos. Isso. É justamente isso que eu, né, queria te perguntar agora, nesse sentido. Quais são, né, as questões que atualmente têm sido mais discutidas no programa, né, e também que, ao apresentar esses exemplos, você falasse para a gente um pouco das linhas, né? Nós temos 2 grandes linhas de pesquisa no programa, e aí talvez, né, falando das linhas, traga aí exemplos, né, para quem está em casa poder se visualizar no programa de mestrado. Olha, o programa JIT, né, todo programa de mestrado e doutorado tem uma que chama área de concentração, onde está escrito, né, a que se propõe aquele programa. Então, o nosso programa ele quer trabalhar com a gestão integrada do território, que é um dado entendimento, é um conceito, né, mas não no sentido da gestão né, em específico, mas no sentido de produzir conhecimento que possa contribuir para o entendimento e para a gestão integrada do território. Que conhecimento é esse? Conhecimento sobre, né, a nossa realidade. Então, o programa foi construído a partir dos desafios que a nossa realidade, a nossa formação histórica do nosso território promoveu. Então, por exemplo, a questão da saúde. Historicamente, é uma marca. Onde você for e falar que é de Governador Valadares ou de alguma cidade aqui, Caratinga ou Teoflotone, dessa região, né, se for, por exemplo, pessoal da área de saúde, pesquisador, ele já logo vai interessar. Por quê? Porque você tem nessa região algumas situações históricas, né, de algumas áreas, por exemplo, como hanseníase, como leishmaniose, como, né, para os pesquisadores, isso, pô, de Valadares tem alto índice. Quer dizer, isso que pode ser, de certa forma, um aspecto negativo para a vivência das pessoas, mas para pesquisa, para a produção de conhecimento, é uma oportunidade. Então, é um desafio, a partir de uma dificuldade, transformado numa oportunidade. A mesma coisa quando você fala, por exemplo, em ambiente. Né? A realidade nossa foi um processo de construção histórica baseada na devastação florestal e as consequências estão aí. Só andar pela região, você vai ver a realidade da degradação ambiental, e agora com o desastre, mais ainda intensificou isso, né, com o desastre da Vale BHP Samarco, né, de Fundão, o rompimento da barragem. Ou seja, então, a questão ambiental, né, é uma questão contemporânea global, é a principal questão que o mundo vive hoje. Nós somos a materialidade concreta
dessa crise ambiental que tanto se discute no mundo, porque aqui nós vivemos o processo e todos os efeitos do que se chama grande aceleração, a partir de meados do século passado. Então, estudar o ambiente é um problema. Responder esses desafios é uma enorme questão, mas nós queremos estudar e produzir conhecimento que ajude nisso. Mas, para dar um exemplo mais óbvio, a questão da imigração para o exterior. Valadares é o centro de uma grande rede imigratória para o exterior, para os Estados Unidos e outros países. Tá? Tem razões históricas que explicam isso. Tá? O fato, por exemplo, dessa questão ter ganhado muita força, popularidade, por causa das ações do governo americano recente, recebemos aqui a imprensa de todo mundo para dar entrevista, né, para fazer reportagem. Ou seja, essa questão, que é uma questão atual, global, que preocupa o mundo todo, que é a questão dos deslocamentos humanos, a questão migratória, nós estamos no centro de uma rede migratória, não só para dentro do Brasil, porque essa migração também é para dentro do próprio país, como estamos no centro de uma rede migratória do Brasil para fora. Sim. Por que não estudar isso aqui? Se vem pesquisador dos Estados Unidos, de São Paulo, de tudo em ter lugar estudar isso aqui, a Univale está no centro disso, tanto que nós fomos pioneiros desde os anos 90, quando realizamos, né, o primeiro encontro sobre imigração, isso em 92 ainda. Né, nós temos o NEDER, né, que está trabalhando com isso desde lá, né, dos anos 90, porque a imigração é uma questão central. Isso afeta, só que a imigração afeta a economia, afeta né, o social, o psicológico, o emocional, o escolar, afeta a saúde, porque quando as pessoas migram também, migram junto com elas bactérias, vírus e outras coisas mais. Ou seja, então isso tudo está interligado. Então, daí ser outra área fundamental. Aí você tem, isso interliga a educação, né? Isso interliga também a questão da vulnerabilidade social. E aí entra a questão da violência. Porque também, infelizmente, né, essa questão é uma questão que tem uma grande centralidade aqui, tem razões históricas, tudo isso tem razões e explicações históricas, nós não estamos aqui para explicar agora, quem quiser vem fazer o JIT, né? Mas, assim, o fato, por exemplo, ganhou muita evidência recente, mas principalmente em 2009, né? Toda a imprensa nacional, né, noticiou que, né, infelizmente, o governador Valadares era o segundo município do Brasil com o maior índice de homicídio de adolescente e jovem, ou seja, entre 14 e 29 anos. Ou seja, só perdia para Tríplice Fronteira, a região de Foz do Iguaçu. Ou seja, se essa questão, né, aí você tem um fenômeno de gangues, de fenômeno de facções, você tem fenômenos de uma criminalidade, homicídios que a maior parte são motivos fúteis, não, porque a pessoa, é porque é droga, ou é porque... Não, a maioria dos... às vezes é amigo. Então, a violência está presente no contexto social. Então, por que não estudar isso? Então, o JIT ele se constrói em cima dos desafios enfrentados pela sociedade, né? Por nossa realidade. E como responder esses desafios? Então, nós queremos produzir conhecimento para isso. É nesse sentido. E o Conselho de Território ajuda nisso. E aí você pode falar... Isso tem a ver também com desenvolvimento. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui pertinho, pouca gente conhece, mas aqui tem um distrito, acho que é São João de Manteirinha, espero não estar errando, né? Mas o pessoal lá criou um case de desenvolvimento econômico, criou um centro de produção de indústria de confecção, principalmente, né, de lingerie, essas coisas todas. E hoje exporta isso para Vitória, para o Rio de Janeiro, não sei o quê. Ou seja, um case de como uma ação, a partir de um pequeno distrito, de um pequeno município, foram capazes de transformar, né, e produzir toda uma economia. E que é um grande case hoje muito estudado. Você pode falar do território do Cariri, você pode falar da região dos vinhedos no Rio Grande do Sul, que depois da abertura do mercado, na época, né, do governo Collor,
né, a produção deles caíram, porque o pessoal começou a comprar vinho do exterior, importado, né, não vinho. Eles transformaram essa realidade, sem política pública, sem governo, mas os municípios, né, a sociedade, ela alterou e transformou aquela região num grande centro, que você tem de tudo lá. Então, ou seja, essas ações, né, trouxeram o conceito de território, esse conceito chegou até nós e nós compreendemos que, a partir dos estudos territoriais, nós podemos responder aos desafios da região. E aí, nessa busca por responder os desafios, né, você vai, agora nos próximos meses, passar por uma experiência enquanto professor visitante em Portugal, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, a que ela se propõe, qual é, né, a perspectiva dessa sua experiência que começa em breve. Aqui, a CAPES, nós somos vinculados a um organismo, né, do Ministério da Educação chamado CAPES, que coordena todas as ações de pós-graduação. A CAPES fez um programa, né, em 2023, um programa, né, para apoiar os programas, para que os programas pudessem, né, elevar a sua nota, que os programas pudessem, né, se aperfeiçoar, vir propor doutorado e tudo isso. Aí teve um edital, programas do Brasil todo concorreu, nós concorremos, ficamos em 7º lugar, que é um feito grande, porque são dezenas de programas. Dentro de Minas Gerais, fomos um dos 6 programas interdisciplinar que foi aprovado. E esse programa da CAPES, ela ofereceu e possibilitou que a gente tivesse várias bolsas. Então, tivesse bolsa de professor visitante, para receber professores, né, um do exterior, um nacional. Professor visitante, para nós irmos, dá uma bolsa para 2 professores, né? Então, nós tivemos o professor Bruno Capilé, que ficou um ano no México como professor visitante, e eu agora vou para Portugal. Recebemos bolsa de pós-doutorado para receber e ter doutores fazendo pós-doutorado conosco, e, ao mesmo tempo, também para professores nossos fazer pós-doutorado em outros programas. E recebemos bolsas de mestrado, né, para poder ser ofertado aos nossos alunos. Então, foi um apoio grande, além de recurso para outros investimentos. Então, é um apoio que a gente tem que agradecer muito a CAPES por isso, né? E aí, dentro desse programa, né, nós recebemos o professor Luiz Osterbeck, que está conosco desde 2005, ele que ajudou, porque quando nós começamos essa discussão, nós não precisamos inventar a roda. Nós podemos juntar com quem já está na caminhada há mais tempo. E ele já estava na caminhada, tanto que o departamento lá já era gestão do território, né, e ele já trabalhava com isso. Então, ou seja, ele veio para cá, na época, né, e ficou conosco um tempo, e eu fui para lá, fiquei lá, né, um tempo para fazer essa interação inicial, e a partir disso construímos juntos, com o apoio dele, com o pessoal aqui, construímos a proposta, ela foi aprovada, né, final de 2007, aí em 2008 nós preparamos tudo, tivemos que estudar muito, tudo, em 2009 começamos, tá? E aí o professor Luiz Osterbeck teve outras vezes conosco, e agora, recentemente, né, o ano passado e o primeiro semestre desse ano, ele esteve conosco, como professor visitante lá. E, em compensação, eu vou ficar um ano lá como professor visitante, né, dentro da proposta de integração nossa com Portugal, e a partir de Portugal com outros países, né, PALOP, que fala os países de língua portuguesa, né, como com outros países da América do Sul, numa relação Sul-Sul, né, que é uma rede de relações do qual está vinculado, né, o professor Luiz Osterbeck, o Instituto Politécnico de Tomar, né, o programa lá que é junto com a Universidade Autônoma de Lisboa, né, outras instituições, com programa de doutorado. Eu vou estar vinculado, né, nesse sentido de fortalecer essa internacionalização. Porque nós temos uma coisa em comum. O programa, a ação dele lá, está muito ligado à realidade do contexto dele e responder aos desafios. De lá. Né? Exatamente, por isso que a gestão integrada do território. E nós fazemos uma coisa similar aqui. Né? A diferença que tem é que quando fala é até engraçado isso, eu falava para meus alunos ontem, porque quando a gente fala, né, a primeira vez que nós conversamos sobre isso com ele, né, ele estava falando lá, e eu peguei e falei da nossa realidade aqui.
e as coisas muito parecidas. Só que quando ele começou a falar, eu parei e falei assim, ô professor, mas de que tempo você está falando? De quando foi isso? Não, foi no século XII, no século XIII, ele estava falando de séculos. Eu falei, não, estou falando aqui do Vale do Rio Doce, né, de 50, 60 anos, porque há 100 anos atrás isso aqui era floresta ainda, né? E começou a ser realmente ocupado, né, com a construção, depois da construção da estrada de ferro, começou a entrar e tudo. Então, esse processo que nós vivemos, né, de um grande desenvolvimento, depois de um descenso e um esvaziamento e todas as dificuldades, Valadares tem menos, porque Valadares já tinha uma população grande, então a própria população já dava dinâmica econômica, mas muitos municípios aqui realmente se esvaziaram. Tem município que perdeu 30%, 40% da sua população nos últimos 40 anos, né? Então, ou seja, é preciso responder a isso trazendo o desenvolvimento. Então, aí essa ligação nossa, né? Então vai ser uma boa experiência. Eu espero. Com certeza será, e vai ser bom para a gente pensar, né, o JIT pelos próximos anos, né? Professor, agradeço a sua presença na área de pesquisa, um prazer te receber aqui. E também agradeço a você que nos assiste e convido a assistir às outras edições do Área de Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.